A paz, meus queridos. É uma bênção estar aqui meditando nesta palavra. É de fato uma bênção poder estar todos os dias aqui. Eu sei que na verdade este é um trabalho do Senhor em nossas vidas. Do Senhor vem todo o bem. Tudo aquilo que é de bom vem de Deus. Somos atraídos por essa graça irresistível. Que você possa ser atraído também e se disciplinar para estar aos pés do Senhor todos os dias meditando a sua palavra. Nós vivemos numa época em que não temos tempo, mas precisamos, em nome da sobrevivência espiritual, encontrar tempo para o Senhor. Amados, aqui no capítulo 13 de Gênesis, eu quero compartilhar alguns fatos nesse capítulo que eu li todo dia de ontem, li agora pela manhã, e encontrei alguns fatos na verdade, todos os dias eu vou estar falando para vocês que encontrei fatos muito importantes, porque cada capítulo dessa palavra é um capítulo muito profundo, cheio de mensagem, que dá até tristeza de compartilhar apenas 10 minutos, mas é o tempo que temos, e claro que eu não quero me prolongar. Primeiro, eu quero destacar aqui que Abrão sai do Egito por um trabalho de misericórdia do Senhor. Ele sai do Egito porque Deus pôs a mão, porque Deus fez o milagre, apesar de Abrão não ter sido fiel. Mas Deus se mantém fiel à promessa. Eu quero destacar também o seguinte, que Deus não escolheu um povo. Deus, aqui vocês estão vendo e vamos ver ao longo da Bíblia, que Deus formou um povo. Deus chamou um homem, porque viu que em toda a terra estava havendo corrupção. E a julgar pelo estado de Abrão, na verdade, apesar de vermos, de acreditarmos que Abrão tinha virtudes, Abrão não era assim tão virtuoso. Ele tinha falhas, ele tinha pecado, ele tinha seus defeitos, mas Deus viu em Abrão o que nós não podemos ver. Deus viu um caráter, Deus viu um futuro, Deus viu uma obra a ser feita. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos render ao que Deus fala e ao que Deus vê. Nós temos que olhar como Deus olha. Porque se nós olharmos, amados, como nós olhamos, nós vamos querer condenar todo mundo. E não vamos encontrar nem salvação em alguém que poderia ser Abraão. Porque até agora ele é Abrão. Mas vai ter um momento em que Deus vai transformá-lo em Abraão, pai de muitas nações. Então Deus o faz sair dali muito rico, né? Versículo 2: E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Tanto Abrão quanto Ló se tornam pessoas muito ricas e muito prósperas, porque Deus vai abençoando a vida dos dois em meio àquela caminhada. Num dado momento, há divisão entre Abrão e Ló. Eu quero destacar isso porque, na verdade, desde o momento em que Deus chama Abrão, Ló vem com ele. Deus dá uma ordem para Abrão de que ele tinha que sair do meio da sua casa, da sua parentela, da sua terra. Ló é um parente de Abrão. Nós poderíamos aqui, na verdade, meditar talvez nessa desobediência de Abrão. Ele poderia ter saído sozinho, somente ele, se o chamado foi para ele, mas a julgar pela indicação que a Bíblia dá,
de Ló, apesar de Ló tomar tantas decisões erradas, nós vamos ver que Ló é justificado. Ló é chamado de justo. Em Pedro, 2 Pedro 2,7, Ló é chamado de justo. Então, havia virtude em Ló, assim como há virtude em Abrão. Mas nós vamos ver que Ló toma algumas decisões que prejudicam a sua vida. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: dois homens que tinham amizade, que tinham unidade, que tinham amor, que encontraram no chamado de Deus um projeto em comum, um projeto junto, apesar da promessa para Abrão. Nós, às vezes, andamos com pessoas, seja no contexto da igreja, seja na nossa vida, e há pessoas que têm um chamado, porque nem todos terão um chamado específico, um chamado de multidões, um chamado de algo grandioso. Apesar de todos nós estarmos no chamado grandioso, porque a obra de Deus é grandiosa, mas digo, nem todos terão um chamado específico. Às vezes a tua missão, a minha missão será cooperar no chamado de alguém. Talvez a minha missão, a tua missão será simplesmente estar ali, cumprindo o mandado de Deus, evangelizando, servindo, cooperando, proclamando. Não será ser o chamado, mas cooperar com o chamado de alguém. E Ló, na minha visão, estava ali cooperando com o chamado de Abrão. Mas pela incapacidade, pela falta de capacidade de Abrão e Ló conviverem, mostra a incapacidade do homem em manter-se juntos na caminhada com Deus. Houve uma divisão. E os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abrão, e num determinado momento, Abrão se declara: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então Abrão toma atitude de apaziguamento, e Abrão faz uma proposta muito boa para Ló, muito boa no sentido de que Abrão entendeu que para ele o mais importante não era ter vantagem, para ele o mais importante era estar com Deus. Na verdade, eu acredito que Abrão foi muito feliz nessa colocação que ele teve aqui. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Abrão deu prioridade para Ló. Abrão falou: meu querido, se você escolher um caminho, eu vou escolher outro. Que sabedoria, que paciência, que amor, que confiança, que fé, um caráter renovado, diferente do Abrão que entrou no Egito e não contou a verdade sobre sua esposa. Mas aqui nós vemos que Deus vai trabalhando e falando na vida do homem, porque Abrão, em vários momentos você percebe que ele levanta um altar para Deus, ele se prostra diante de Deus, ele se coloca para o Senhor. E é isso que nós devemos fazer, querido. Nós devemos estar sempre levantando o nosso coração que é um altar hoje, e nós devemos levá-lo ao Senhor. Então nós vemos que a proposta de Abrão é muito boa. Se o que você escolher, eu vou escolher outra coisa. Quantas pessoas estão necessitadas e carentes de resolver conflitos com seus irmãos e não conseguem largar o privilégio que enxergam, mas se agarram à matéria, a um pedaço de terra, e ali, na verdade, eles não eram donos de nada. Eles estavam separando os seus caminhos, porque estavam habitando uma terra que já era habitada, que já tinha dono. Estavam sendo assistidos pelos donos das terras, que eram os cananeus, que habitavam ali. A terra foi dada a Abrão, mas a terra estava ocupada. A terra foi dada a Abrão, mas a terra ainda não era deles. Mas foi dada por uma promessa divina. E Ló olha para... Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão.
Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló olhou para Sodoma, porque ali estava Sodoma, ali estava aquela cidade de homens pecadores. Se você continuar lendo o texto, vai ver isso. E Ló escolheu aquela cidade. Ló lembrou-se do Egito. Ló gostou do Egito. Ló gostou da cidade. Querido, ali Ló não encontrou paz. Leia em 2 Pedro 2,7, você vai ver que ali Ló não encontrou paz, mas ele olhou com o olhar da concupiscência e foi atraído por aquela riqueza e por aquela luxúria. Meu amado, Abrão foi para o deserto, Abrão foi para Canaã e agora sem o seu sobrinho, mas Deus consola Abrão da seguinte forma: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha deste o lugar onde está, para todo o norte, para o sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Amados, eu quero aqui priorizar o fato de que Deus conforta Abrão naquele momento difícil, que eu creio que foi para ele, porque não é fácil nós nos despedirmos, nós nos afastarmos de pessoas que amamos e que gostamos. E ali Abrão se viu sem parte da sua família e no deserto, e num local mais árido. Mas eu quero dizer a você, meu querido, que vale a pena perder tudo por amor a Deus. Vale a pena você trilhar o caminho mais seco, se ali tem o Senhor na sua vida. Não esqueça-se disso, querido, que o melhor é estar comendo legumes, melhor é estar na sequidão, mas com o Senhor, do que ir para as campinas do Jordão, mas ir para o meio de pecadores. Então aqui eu termino no versículo 17, onde: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Querido, Deus nos dá uma promessa, mas Ele fala: levanta-te, percorre a terra, trabalha. É preciso trabalharmos dia e noite com o Senhor para conquistarmos aquilo que o Senhor nos dá. Não esqueça, meu querido, confie em Deus e trabalhe com Deus, como Jesus trabalhou para conquistar aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem promessas, e essas promessas não falham, e elas vão se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus.